Oi. Alô, 1, 2. Mister, boa noite. Aqui em cima. Marcelo Marinho, da Rádio Cabo Frio. Como é que você vê essa vitória de 4-1? E como é que você vê esse momento do Flamengo após aquele empate de 2-2? Você já comentou bastante sobre isso, mas como é que você vê, digamos, entre aspas, essa virada para quem dizer que o Flamengo ia virar o fio? Bom, boa noite a todos. Mais uma vitória com muita qualidade. O Flamengo hoje voltou a jogar a Flamengo. Fizemos aquilo que habitualmente fazemos durante a semana e transportamos essa ideia de jogo para o jogo, jogando contra um adversário, um rival forte, um rival que ainda ninguém tinha feito 4 golos. Aliás, o Corinthians e o Salve o Palmeiras ou o São Paulo, agora não estou em dúvida, eram as duas equipas com menos golos sofridos. Normalmente não é fácil fazer golos ao Corinthians, é uma equipa bem organizada taticamente. E a equipa jogou, como sempre, quando está lúcida, sabendo os momentos do jogo, sabendo que é uma equipa que em qualquer momento pode fazer golo. E fez 2 golos próximo portanto, do fim da primeira parte, com que deu-nos alguma tranquilidade, e também tivemos alguns períodos da primeira parte que não tivemos tão bem, tão fortes, como é normal, não jogamos sozinho. O time-out que houve foi fundamental para ajustar algumas coisas. Os jogadores estão de parabéns. Mais uma vez, esta maravilhosa torcida empurra e ajuda a equipa a não se cansar. Mesmo que esteja cansada, ela não se cansa, pelo menos emocionalmente. E tudo isso é um fator importante para a equipa ter o desempenho que teve. Nós fizemos hoje o primeiro jogo do mês de novembro. Do mês de outubro fizemos 9 jogos. 9 jogos no mês de outubro. Ganhámos 7 e empatámos 2. Começámos agora o novo período com o jogo de hoje. E bem, e com uma vitória concludente, sem dúvidas nenhumas. E em relação à sua segunda pergunta, o facto do Flamengo no último jogo em Goiás, nos últimos 5 minutos, ter perdido os 2 pontos. Isso faz parte do que é o futebol. O Flamengo vai perder mais pontos, faltam 8 jogos, mas os nossos adversários também vão perder. Este campeonato não é um campeonato fácil, estou farto de dizer isto, e portanto vamos descansar amanhã, para quinta-feira já estamos a pensar no jogo do Botafogo, para voltarmos a ter um desempenho como tivemos hoje. Jorge, Flávio Vinick, do Fox Sports. O time do Flamengo hoje conseguiu chegar à marca de 17 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. É um recorde, igual ao recorde da equipe de 80. E ultimamente o pessoal está comparando muito esse time com aquele time de 80, campeão mundial 81. Queria saber o que você acha dessa comparação, se é muito cedo, se serve de inspiração também aquele time do Zico. E queria que você falasse também da atuação do Bruno Henrique, né? Hoje sem o Gabigol, ele fez 3 gols, está brigando pela artilharia também. Não, serve de inspiração, como é óbvio, não é? Porque não podemos esquecer a história do Flamengo, e mais a mais nesse ano, que eu não estava cá, nem conhecia, vocês conhecem melhor que eu, e portanto tu tentares fazer melhor que aquilo que neste momento faz parte da história do Flamengo em termos de vitórias, isso é um bom sinal. Agora eles não só fizeram história e fazem parte da história, porque foram campeões. A gente está a fazer história, mas não fazemos parte da história, não ganhamos nada ainda. Eles não. Eles hoje fazem parte da história e a gente também quer fazer parte da história do Flamengo. E para isso temos que fazer aquilo que eles fizeram.
Bruno Henrique. Bom, o Bruno Henrique é um jogador... Não tenho muitos adjetivos para ele, porque ele é um jogador completo. É um jogador, para além de ter o talento que tem uma coisa muito importante num grande jogador. É um jogador muito humilde. É um jogador que trabalha para a equipa, sabendo que quando a equipa precisa dele em termos defensivos, ele é um jogador com um compromisso muito grande, como avançado, porque a maior parte dos avançados não têm esta característica, não é? Acham que o jogo deles é só quando tem bola, não é? Só para a frente. Defensivamente acham que não devem fazer parte da equipa, e o Bruno Henrique não pensa assim. Portanto, ele é um jogador completo, na minha opinião, tem umas características que tem que ter um treinador que perceba as características dele. Por isso é que ele está a jogar o que joga. Não sei o quê, pois é. Mas vejam onde ele joga, como é que ele se movimenta e como é que ele se movimentou toda a carreira dele até chegar aqui, pelo menos, a trabalhar comigo. E agora é fácil dizer, não é? É bom jogador, é fácil, jogadores de seleção, vamos, está bem. Põe os jogadores a funcionar, são os treinadores, eles têm, claro que são eles, tendo talento, o treinador só ajuda, mas é preciso saber ajudar. E o Bruno Henrique tem essas qualidades todas para ser mais fácil para um treinador. Mister, boa noite. Acabo de chegar de Lisboa, queria até te falar que você conseguiu, né, a proeza de ter amigos que torcem, o Júlio Antônio e o Pedro Cardoso, que um torce para o Benfica, o outro torce para o Sporting, os dois torcendo, né, para o mesmo Flamengo. Está conseguindo coisas assim, torcedores do Porto, do Benfica, do Sporting, todos torcendo para você, se você esperava que isso fosse acontecer. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre os goleiros. A gente teve o César sendo muito criticado, estava muito tempo sem jogar, e hoje o Diego Alves entra e já tem gente criticando ele por um gol que ele sofreu, sendo que ele fez várias defesas importantes durante o jogo. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Bom, quanto à notícia de Portugal, fico feliz, orgulhoso, porque eu sou um português e em Portugal eu fui um bocadinho caracterizado pelos treinar as duas grandes equipas de Portugal, não é? Sporting e o Benfica, e vocês sabem que isso torna rivalidades que fazem a separação. Hoje estou no Flamengo e sei que todos os portugueses estão a fazer força, seja do clube que for, para que dê tudo certo no Flamengo. Tenho muito orgulho em ser português, penso que também estou com muito orgulho no trabalho que eu estou a fazer, e espero que o Flamengo consiga os seus objetivos desportivos, porque isso é muito importante. É tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer durante esta época desportiva, mas ainda há muita coisa para caminhar. Estamos num caminho perfeito, num caminho que nos dá confiança e segurança, mas o futebol muda de jornada a jornada, de jogo a jogo. Basta ver agora o caso do Diego. O Diego teve uma semana sem treinar, foi só hoje é que se preparou para o jogo. Ele com um problema no joelho, foi um jogador durante a semana, não treinou, tem sido um dos grandes destaques da equipa do Flamengo. E o facto de hoje ter sofrido este gol, nós não podemos passar está bem que no futebol é assim, passas do 8 para o 80, mas tu não podes criticar um jogador num jogo porque não teve tão bem, quando ele durante a sequência, a extensão dos jogos tem estado sempre bem. O que conta é a extensão dos jogos, o que conta é a extensão para a equipa do Flamengo, o que conta é quando chegares ao fim, seres campeão. Portanto, na extensão, é que nós vemos qual é a qualidade tanto da equipa como dos jogadores individualmente, e o Diego, não digo que sacrificou-se para a equipa, porque ninguém se sacrifica para um clube que se joga com amor e paixão e com profissionalismo, que é o caso dele,
mas é um jogador que não estava em 100% das condições, que o César expulso. Ele disse: mister, se tu quiseres eu vou. E só hoje, não treino a semana toda. Disse: então eu vou-te pôr ao jogo. Dá para bateres a bola? Dá para caminhares? Dá. Então vais para a baliza. Agora que não estava em condições, nós sabemos isso, mas assumimos esse risco. Jorge, à sua direita, William Godoy, boa noite. Na sua percepção, de que forma desenvolve e está inserido o Gerson no conceito espaço e tempo? O Gerson é outro jogador que... a vontade de rir. É outro grande jogador de seleção, fácil. Mais um grande jogador fácil apareceu. Caiu, ninguém sabia, mas agora tudo é fácil. É um grande jogador. Grande jogador porquê? Porque tem alguma coisa que ele tem que é talento, mas principalmente tem uma equipa que o ajuda e tem principalmente uma forma que nós trabalhamos que também ajuda a ele, como todos os jogadores, a crescer individualmente. Portanto, fez um jogo já um pouco ao nível que ele tem vindo a fazer. Estes últimos 2 jogos ele não teve tão bem, porque tem sido sempre um dos jogadores que tem jogado os 90 minutos. Eu no jogo do Goiás não o pus a jogar para lhe dar um bocadinho de folga, um bocadinho de encher um pouco o pulmão, de recuperar, porque sabia que ele neste jogo com o Corinthians ia aparecer melhor e apareceu. E pronto, e é isso. Nós não, para vocês repararem, nós não temos uma metodologia de treino onde descansam 11 e metem 11. Nós temos uma forma de descansar os jogadores em competição. Isso é a nossa grande diferença. A minha, não quer dizer que vim para aqui inventar nada. Como dizem, a maior parte, não é? Ele não vem inventar nada, nem quer inventar. Eu vim aqui para trabalhar, para transportar as minhas ideias para a equipa do Flamengo. Só isso. Portanto, a partir daí, tenho todo o orgulho, como é óbvio, no meu trabalho. Boa noite, mister. Maicon Santos, da Antena Esportiva Web Rádio. Já são 15 jogos com liderança do Flamengo sob o seu comando. É um recorde do Flamengo na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Agora a pergunta é: aonde o Jorge Jesus quer chegar como comandante do Flamengo? Onde é que eu quero chegar? Aquilo que foi desde a primeira hora o meu objetivo, vir ao Brasil, trabalhar num grande clube que me desse possibilidades de estar numa final da Libertadores, que já conquistámos esse direito, me desse possibilidade de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, que é isso que estamos a fazer. Foi esse o meu grande objetivo e a minha decisão contra as pessoas mais ligadas a mim, contra os meus agentes principalmente, que achavam que eu não estava a tomar uma boa decisão. Embora o fiz, o facto de estarmos a bater o recorde daquilo que o Flamengo tem feito no seu passado, não digo isto com vaidade, mas se vocês forem ver o nosso historial, onde nós chegamos a qualquer equipa, batemos sempre o recorde de todas as equipes, desse clube. Benfica, foi no Sporting, é onde a gente chega, não é? E agora no Flamengo é igual. E portanto, o que é importante no fundo é tu chegares ao fim e conseguires consolidar e carimbar, não é? Estas vitórias em títulos. Porque só isso é que no fundo te vai dar todo o prestígio e toda a consequência da qualidade do trabalho que tens vindo a fazer. Quer dizer, quando vem vindo, a equipa, o Flamengo. Boa noite, mister Jorge Jesus, David Sharp dos Antenados na Jogada. Mister, esse Flamengo, esse plantel do Flamengo é um plantel de jogadores de jogos grandes? Eu te pergunto isso por quê? Porque eu queria saber o que o senhor falou para eles depois daquele jogo contra o Goiás, que o Flamengo teve um rendimento bem abaixo de fato, todo mundo percebeu isso, e hoje volta a ter um grande rendimento, né, em campo. E
mais uma vez eu insisto na tecla, falou-se em cansaço, o time estava cansado, os jogadores precisavam ser poupados, e o senhor sempre diz que não precisa, que tem que jogar o campeonato de pontos corridos a sério, né, levando a sério ao máximo, né? E eu queria saber também do senhor o que o senhor pensa sobre o formato de pontos corridos, que é muito mais tradicional na Europa, porque aqui no Brasil é disputado desde 2003 apenas. Estamos indo para o 16º ano, se não me engano. Bom, vocês estão habituados até os próprios jogadores estão habituados num campeonato e nas competições todas que estão inseridas na vossa calendarização, a descansar, a recuperar de jogo para jogo, não jogando. Já disse isto mais que uma vez. Nós na Europa não temos essa forma de olhar para o futebol completamente. Não sou eu, somos todos. E lá também jogamos ao domingo, à terça, à quarta, à sexta, fazemos 3 jogos durante a semana. Não percorremos, se calhar, tantas horas de voo, mas isso também, sendo bem planeado, há formas de fazer a recuperação. Foi isso que desde que chegámos ao Flamengo, e aqui quero agradecer à estrutura do Flamengo, todo o apoio logístico, que nós chegámos e dissemos que era importante mudar para que os jogadores pudessem recuperar nessas mesmas viagens. E, portanto, não é nada de novo para nós. E nós, como eu disse no princípio da nossa entrevista aqui, nós temos uma forma de olhar para o descanso do jogador diferente. Nós achamos que não é não treinando, não jogando que estão melhores no próximo jogo. E o jogo do Goiás, não estou de acordo. Estou de acordo consigo nos últimos 5 minutos que a equipa tirou o foco. Não é fácil ganhar em Goiás. Aos 40 minutos da segunda parte, o Flamengo estava a ganhar 2-0. E por vários motivos que aconteceu durante aqueles 5 minutos, a equipa tirou o foco, desconcentrou-se. E no futebol, quando tu não estás focado, não percebes o que é que está a acontecer, pode ser fatal. E foi-nos fatal. Claro que não perdeste o jogo, somaste um ponto, perdeste 2, mas somaste 1. Tudo o que é fazer pontos é sempre somado. És campeão por mais um ponto, és campeão por mais um golo. Tudo isso, no final, pode ser importante. Hoje, os jogadores do Flamengo também já perceberam, e aqueles que vieram da Europa comigo também têm esses hábitos, que é poder recuperar em atividade. Não gostam de não treinar, não gostam de não jogar. E tudo isso tem feito que o trabalho tenha sido mais fácil e que eles acreditam cada vez mais. Boa noite, Mister Rayane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Eu gostaria primeiro que você comentasse ali a respeito da substituição do Rafinha. Ele tinha pedido para esperar, e aí parece que ficou um pouco zangado, foi ali conversar com você. Como que foi essa conversa? E gostaria, pelo bom momento, a boa fase do Flamengo, que você comentasse a respeito dessa, que parece uma obrigação do Flamengo sempre ter que jogar bem, sempre ter que dar espetáculo. Muito se fala aí do empate diante do Goiás. Gostaria que você comentasse a respeito disso, por favor. Primeiro vou começar pelo Rafinha. Claro que o Rafinha, aquilo o contacto que ele teve no jogo, eu pensava que tinha sido onde ele tinha tido a lesão. E depois disse-me que não, mister, não foi, eu queria continuar. Agora, sempre que há um diálogo entre jogadores ou entre treinador, eu não vejo isso como um significado de uma discussão, uma zanga. Nós estamos muito habituados ao diálogo constante, logo nos momentos do jogo, quando acaba, jogadores com jogador. Isso para nós é um fator normal. Para aqui é como se estivessem zangados. E não foi o caso. Ainda muito mais o Rafinha, tem muita experiência. E também foi mais uma ajuda para que ele, quinta-feira, tivesse
com menos tempo de jogo e tivesse mais levezinho, porque não era ele que eu ia tirar, não é? Mas aconteceu e não tem problema nenhum. E outro fator é, como você disse, o Flamengo nunca vai jogar sempre bem. Nem o Flamengo, nem nenhuma equipa do mundo. Mas aquelas que fazem a diferença são aquelas que jogam de vez em quando mal. Ou não jogam tão bem. E quando não jogam tão bem, conseguem ganhar ou conseguem não perder. É isso que o Flamengo, quando não joga tão bem, até agora ainda não perdeu. Não é? Isso é um fator importante a ter em consideração para perceberem também o valor da equipa do Flamengo, porque nós não vamos dominar sempre os adversários, nós não vamos sempre ter uma qualidade de jogo com nota artística. Isto é uma palavra que eu, em Portugal, traduzi muito para o futebol, a nota artística de uma equipa de futebol. Não é? Hoje tivemos alguns momentos de nota artística e, portanto, isso faz parte do jogo. Agora, quem quiser olhar, não é? Quem quiser olhar com outros olhos no sentido de não achar que esta equipa é uma equipa que tem muita qualidade e no fator negativo que acontece de vez em quando, vamos puxar isso para desvalorizar o valor da equipa, porque há outros fatores, muitas das vezes, que eu sei que fazem parte da comunicação. Em todo o mundo é assim, não é? Há uns que não conseguem despir a camisola e, portanto, têm uma opinião desfavorável em função dos seus interesses, até clubísticos. Agora, nós sabemos isso, estamos preparados para isso. Eu vim de um país onde há 2 jogos. Jogo dentro do campo e jogo fora do campo, que é a comunicação. E aqui também é um pouco isso. Há 2. O jogo que jogas dentro e aquele que é o fora, que é a comunicação. Portanto, já estou preparado também para esse fator. Mister, boa noite. Diego Ramon, Rádio Folha FM de Campos dos Goitacazes. Você está a cerca de 20 jogos sem perder. Quinta-feira você tem o jogo contra o Botafogo, mas no domingo você encara o Bahia aqui mesmo no Maracanã. Aliás, a única equipe que até o momento, quando você chegou no Flamengo, foi o único time que até agora derrotou. Mesmo com foco no time do Botafogo na quinta-feira, como é que está a cabeça dos jogadores, a sua cabeça, tendo que enfrentar no domingo, próximo de enfrentar no domingo, às vésperas de enfrentar no domingo, até agora o único time que o derrotou no campeonato, desde o início da sua passagem? Nós olhamos para o campeonato e para os jogos, jogo a jogo. Nós agora, o nosso foco é o Flamengo. Se depois do jogo do Flamengo nós tivermos alguns jogadores em dificuldade, para aí, assim, começamos a olhar para o jogo do Bahia. Não, eu não faço nada com os meus jogadores, que é a minha equipa, a pensar que, dar o exemplo, é o Flamengo, mas espera aí, a seguir jogo com o Bahia, vou pensar no jogo do Bahia. Eu não penso no jogo do Bahia. Eu penso no jogo do Botafogo. O jogo do Botafogo é que é o jogo que eu tenho que pensar, não é o que depois de acontecer, não é? É assim que eu trabalho com os meus jogadores e é assim que vamos fazer até quinta-feira. Aliás, este período de domingo a quinta-feira, a equipa não vai ter problemas. Ela tem tempo para recuperar. Agora, de quinta a domingo, aí sim. Aí já é mais complicado. E aí, depois do jogo do Botafogo, nós vamos ver o que é que temos que fazer com a equipa. Mister, boa noite. Rafael Araújo, da Rádio Brasil. Você vem usando o Diego Ribas aos poucos. Hoje o Diego entrou novamente. É a tua intenção, e fica notório isso, que você quer usar esse jogador cada vez mais nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pela qualidade técnica, pela liderança que ele tem, por conhecer bem a instituição Flamengo, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até consolidar o título, e usar também o Diego Ribas e dar ritmo a ele para a final da Taça Libertadores da América. Sim, é um pouco essa ideia. Ele veio, como vocês sabem, de uma lesão muito grave, recuperou
em tempo extraordinário, precisa de competir, precisa de jogar. Nós não estamos em pré-época, portanto ele vai ter que jogar nos jogos a pontos, a doer, como nós dizemos, não é? É um risco que eu tenho que assumir e que ele também tem que assumir, a pouco e pouco, porque é um jogador, pode ser um jogador muito importante para o final